Quando eu era criança, costumava visitar a casa da minha avó todos os verões. A casa dela era antiga, com aqueles móveis de madeira escura e estofados floridos que rangiam sob qualquer peso. Mas o que mais me marcava eram os espelhos. Eles estavam em todos os lugares, na sala, nos corredores e até no quarto de hóspedes onde eu dormia. Eram espelhos grandes, com molduras detalhadas, cobertas de arranhões do tempo. Pareciam estar ali desde sempre, como se fizessem parte da própria alma da casa. Eu nunca gostei deles. Sempre tive a sensação de que havia algo mais do que apenas meu reflexo ali, como se alguém, do outro lado, estivesse me observando. Na época, achava que era coisa da minha cabeça. Afinal, crianças têm imaginação fértil, não é? Quando fiz 16 anos, minha avó já estava bem debilitada e nós fomos até lá passar alguns dias cuidando dela. Como era verão, convidei 2 amigos para me acompanhar, o André e o Felipe. André era o mais corajoso de nós 3. Sempre o primeiro a sugerir coisas estúpidas para provar que não tinha medo de nada. Felipe, por outro lado, era mais na dele, mas nunca recusava um desafio. Naquela noite, nós estávamos entediados. Não havia internet decente e o barulho dos grilos do lado de fora era a única coisa que quebrava o silêncio sepulcral da casa. Já ouviram falar na lenda de Maria Sangrenta? Perguntou André, com aquele tom provocador que eu conhecia bem. Eu franzi a testa. Só o nome já me fez estremecer. Não me vem com essas histórias de terror, André, respondi, me ajeitando no sofá. Essa casa já é assustadora o suficiente sem isso. É sério. Ele insistiu, rindo. Ouvi falar dessa lenda na escola. Se você disser o nome dela 3 vezes em frente ao espelho, no escuro, ela aparece. Felipe olhou para ele com descrença, mas era evidente que a curiosidade tinha sido atiçada. E quem é ela? Perguntou ele. André fez uma pausa dramática, como se estivesse tentando nos prender na história. Dizem que era uma mulher linda, vaidosa, que adorava se admirar nos espelhos. Um dia, sofreu um acidente que desfigurou o rosto dela para sempre. Quando viu o reflexo, ficou louca. Dizem que ela entrou no espelho para fugir da própria imagem e que, desde então, ficou presa lá dentro. Se alguém tiver coragem de invocá-la, ela aparece para puxar a pessoa para o outro lado. O silêncio tomou conta da sala. Só se ouvia o tic-tac do relógio antigo da minha avó. Olhei para os espelhos ao redor, sentindo um frio percorrer minha espinha. Mesmo sem acreditar, a ideia me perturbava. Isso é besteira, disse Felipe, tentando soar seguro. Não passa de uma história para assustar criança. André riu. Então vamos provar. Que tal invocar a Maria Sangrenta? Eu ri sem graça, tentando disfarçar o desconforto. Isso é coisa de filme de terror. Melhor deixar quieto. Está com medo, hein? André zombou, cutucando meu ombro. Vamos, cara. É só um ritualzinho. Eu não queria admitir, mas sim, eu estava com medo. Não pelo ritual em si, mas porque aquela casa já tinha um clima pesado demais. No entanto, a provocação funcionou. Não queria parecer o covarde da turma. Tá bom, resmunguei. Mas você vai na frente. André sorriu, satisfeito, e logo estávamos os 3 subindo as escadas até o quarto de hóspedes. No fundo, eu esperava que fosse só mais uma brincadeira sem graça, mas alguma coisa me dizia que aquela noite seria diferente, que a casa não iria nos deixar em paz tão facilmente. Subimos as escadas em silêncio, nossos passos ecoando pela madeira velha. A casa inteira parecia diferente naquela hora da noite, como se estivesse segurando a respiração, esperando algo acontecer. Quando chegamos ao quarto de hóspedes, André foi o primeiro a abrir a porta. A luz do corredor iluminou o lugar por um instante. O espelho ficava bem no canto do quarto, um daqueles antigos, com uma moldura de madeira escura, quase negra, cheia de entalhes de folhas e flores. Aí está o palco, disse André, apontando para o espelho com um sorriso provocador. Ninguém respondeu. Felipe e eu nos entreolhamos, mas não dissemos nada. A brincadeira tinha começado a perder a graça, mas era tarde demais para desistir. André entrou primeiro, jogando a mochila sobre a cama coberta com uma colcha desbotada. Ok, vamos fazer isso direito, disse ele,
abaixando as persianas da janela até o quarto ficar completamente escuro. O único ponto de luz era a fraca claridade que vinha debaixo da porta. Ele pegou a lanterna do celular e a colocou sobre a cômoda, com o feixe de luz voltado para o teto. O ambiente ficou mergulhado em uma penumbra opressiva. Era como se o espelho absorvesse a pouca luz que havia, tornando-se ainda mais escuro, quase como um buraco na parede. Quem vai invocar? Perguntou André, se virando para nós com um sorriso malicioso. Você trouxe a ideia, então é você, respondi, tentando manter o tom firme, mas sentindo meu coração acelerar. Tá bom, respondeu ele, dando de ombros. Ele caminhou até o espelho e parou a meio metro de distância. A expressão dele ficou séria de repente, e mesmo com toda a coragem aparente, notei suas mãos trêmulas. Felipe ficou próximo da porta, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer sinal de perigo. Eu estava logo atrás dele, com uma sensação estranha no estômago. Aquilo era só uma brincadeira, certo? Mas, ao olhar o espelho no escuro, senti como se ele estivesse esperando. O reflexo de André parecia mais escuro do que deveria, e a luz do celular nem sequer refletia direito. Ok, lá vai, disse André, respirando fundo. Ele virou de costas para o espelho, exatamente como manda a lenda. Sua voz saiu mais baixa do que eu esperava. Maria sangrenta, Maria sangrenta, Maria sangrenta. Por um instante, nada aconteceu. Apenas o silêncio. Era o que eu esperava. E mesmo assim me senti aliviado. A tensão no ar parecia aliviar. André deu um meio sorriso e se virou de frente para o espelho, pronto para zombar de nós. Viu só? Não acontece, né? Ele congelou. André. Chamei, minha voz quase não saindo. O rosto dele ficou pálido, os olhos arregalados, fixos no espelho. Não era como se ele estivesse olhando para o próprio reflexo. Era como se ele estivesse vendo algo que nós não conseguíamos ver. O quarto ficou mais frio, como se a própria temperatura tivesse despencado em questão de segundos. Tem alguma coisa aqui, ele sussurrou, a voz quase trêmula. Eu engoli em seco e olhei para o espelho. No reflexo, tudo parecia normal. Mas então algo chamou minha atenção. Lá no fundo, como se fosse no canto escuro do quarto, havia uma sombra, uma forma. Ela era sutil, quase imperceptível, mas parecia estar se movendo. Para de brincar, André, murmurou Felipe, a voz embargada. Eu não tô brincando, André gritou, dando um passo para trás. Sua expressão era de puro pânico. Foi então que vimos. A sombra, aquela figura escura e indefinida, parecia se aproximar do reflexo dele. Não andava, não rastejava, apenas se movia, como se estivesse deslizasse pelo próprio vidro. Minhas mãos ficaram frias e úmidas. Era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Apaga a luz, gritou André, a voz trêmula. O quê? Por quê? Felipe respondeu, quase berrando. Apaga. André repetiu, a voz agora com desespero. Antes que pudéssemos reagir, a luz do celular sobre a cômoda simplesmente se apagou sozinha. O quarto ficou completamente escuro. Eu não conseguia ver mais nada. Não via Felipe, não via André. E principalmente, não via o espelho. A única coisa que eu ouvia era a respiração rápida e ofegante de André, como se ele estivesse tentando segurar o pânico. O silêncio foi quebrado por um som que me fez gelar o sangue. Uma risada. Baixa, arrastada, feminina. Ela vinha do espelho. Quem tá aí? Eu sussurrei, sem conseguir me controlar. O som da risada parou, e por um segundo, tudo ficou em silêncio novamente. Foi quando André gritou, um grito alto e desesperado, que ecoou por toda a casa. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tudo o que eu queria era correr. O grito de André parecia ecoar interminavelmente no quarto escuro. Meu corpo congelou, mas minha mente gritava para correr. Felipe tentou alcançar a porta, mas parecia que algo estava bloqueando o caminho. Por mais que ele puxasse a maçaneta, ela não se movia. Estávamos presos. André, eu gritei, tentando localizá-lo no meio do breu. Ela tá aqui. A voz dele soava distante, quase como se não viesse do quarto, mas de dentro do espelho.
Fui tomado por uma coragem insana, uma necessidade desesperada de encontrá-lo. Tateei pelo quarto até sentir algo, o braço de André. Ele estava tremendo, agarrado ao próprio corpo como se tentasse se proteger de algo invisível. Ela tá no reflexo, mas não é só no reflexo, ela tá aqui. André sussurrou, como se cada palavra custasse um pedaço de sua sanidade. Foi quando Felipe conseguiu ligar a lanterna do celular. O feixe fraco iluminou o espelho. O reflexo não era normal. Ele mostrava a sala do mesmo jeito que ela era, mas diferente. As sombras pareciam mais densas, mais profundas, e no centro, bem atrás de André, estava ela. Uma mulher. Seus cabelos negros e desgrenhados caíam sobre o rosto pálido, que parecia distorcido, como se estivesse coberto de rachaduras ou cicatrizes. Seus olhos eram completamente negros, sem um pingo de vida, e seus lábios se curvavam num sorriso cruel. Ela estava parada, imóvel, mas o sorriso parecia se alargar cada vez mais. Isso não é real, não é real. Felipe murmurava repetidamente. De repente, o reflexo começou a se mover, mas os corpos no quarto não. Era como se o espelho mostrasse um universo paralelo onde nós estávamos, mas sob o controle dela. André, no reflexo, parecia estar sendo puxado para trás, suas mãos arranhando o chão como se tentasse resistir. Mas no mundo real, ele permanecia imóvel, apenas chorando baixinho. A gente precisa sair daqui. Gritei, pegando André pelo braço e tentando arrastá-lo para a porta. Felipe também tentou, mas era como se a porta estivesse soldada ao batente. A mulher no espelho começou a se aproximar do reflexo de André. O sorriso dela agora parecia se transformar em algo maior do que deveria, ocupando metade do rosto. E foi então que percebemos o pior. Ela estava começando a sair do espelho. O vidro começou a rachar, mas não como algo quebrando. As rachaduras pareciam formar um padrão deliberado, como se fosse um portal se abrindo. Cada estalo do vidro era acompanhado por uma sensação de opressão no peito, como se o ar fosse ficando mais denso. Ela vai sair, Felipe gritou, tentando desesperadamente empurrar a porta. As luzes começaram a piscar freneticamente, alternando entre a escuridão total e flashes rápidos que tornavam a cena ainda mais aterrorizante. Cada vez que as luzes acendiam, a mulher estava mais próxima, como se estivesse se materializando no quarto. André finalmente quebrou o transe e começou a gritar de novo, mas dessa vez não era de pânico, e sim de pura dor. Marcas começaram a aparecer em seus braços e no pescoço, como se garras invisíveis o estivessem arranhando. Me ajudem! Me ajudem! Ele chorava, tentando se afastar do espelho. Eu queria fazer alguma coisa, mas estava paralisado pelo medo. Foi então que Felipe lembrou da lenda. A luz. A gente precisa apagar tudo. Ele gritou, correndo até a cômoda e derrubando o celular no chão. Isso não faz sentido, eu respondi, segurando André enquanto ele se contorcia. É o único jeito. Felipe insistiu. Antes que eu pudesse protestar, ele desligou a lanterna, e o quarto mergulhou em uma escuridão total novamente. Tudo ficou em silêncio por um instante, como se o quarto inteiro tivesse prendido a respiração. E então ouvimos a voz dela. Vocês me chamaram. Agora eu estou aqui. A risada dela começou baixa, quase um sussurro, mas foi crescendo, enchendo o quarto como uma presença física. Senti algo gelado tocar meu ombro. O toque gelado no meu ombro me fez soltar André, que caiu no chão gemendo. Girei rapidamente, mas não havia nada atrás de mim. Nada visível, pelo menos. Mas a sensação continuava ali, como se algo estivesse respirando no meu pescoço. Não olhem para o espelho. Felipe gritou no escuro, sua voz tremendo de desespero. Mas era tarde demais. O som dos vidros se estilhaçando ecoou no quarto. Um frio sobrenatural tomou conta do ambiente, e eu soube, antes mesmo de ver, que ela havia atravessado. Maria Sangrenta estava ali, conosco. Vocês me chamaram. A voz dela soava distorcida, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Era doce, mas carregada de um ódio antigo. Felipe tateou no chão, procurando algo. O som dos seus movimentos frenéticos me despertou do meu estado de paralisia. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa,
Ela se revelou. Na penumbra do quarto, a figura de Maria Sangrenta era mais aterrorizante do que no reflexo. Sua pele parecia feita de porcelana rachada, com veios escuros que pulsavam como se estivessem vivos. Os cabelos negros e desgrenhados emolduravam o rosto, que era ao mesmo tempo fascinante e grotesco. Os olhos vazios pareciam sugar toda a luz. E o sorriso? Aquele sorriso era um abismo de loucura. "Devolvam o que me tiraram", ela sussurrou, avançando lentamente em nossa direção. André começou a gritar novamente, mas dessa vez ele não parecia estar ali. Era como se estivesse em outro lugar, perdido em uma dor que só ele podia sentir. Ele se arrastava para trás, mas os arranhões invisíveis continuavam aparecendo em sua pele, rasgando sua camisa e manchando o chão de vermelho. "Felipe, faz alguma coisa!" gritei, tentando arrastar André para longe dela. "Eu tô tentando", ele respondeu, finalmente encontrando o celular, mas a tela estava trincada, e a lanterna não funcionava mais. Maria Sangrenta se aproximava devagar, como se estivesse saboreando o nosso medo. Cada passo dela fazia o chão render, apesar de não parecer que ela realmente tocava o solo. Sua presença parecia distorcer o ambiente, tornando o ar cada vez mais pesado e difícil de respirar. "O espelho!" Felipe gritou, apontando para os cacos no chão. "A lenda diz que ela só pode voltar pelo espelho." Mas os cacos estavam espalhados, e ela parecia não se importar. Era como se agora, estando livre, as regras tivessem mudado. "Como vamos fazer isso?" perguntei, tentando manter a calma enquanto a figura dela se aproximava cada vez mais. "Não sei", ele respondeu, desesperado. Maria parou, inclinando a cabeça de forma antinatural, como se estivesse observando a cena com curiosidade. Então, de repente, ela desapareceu. O silêncio foi tão absoluto que, por um segundo, pensei que tínhamos vencido. Mas então, senti novamente aquele frio no meu ombro. Ela estava atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, algo me empurrou com força para o chão. Minha cabeça bateu contra as tábuas, e tudo ficou confuso. Quando olhei para cima, ela estava inclinada sobre mim, seus olhos negros encarando os meus. Sua mão fria e ossuda segurava meu rosto com uma força impossível. "Vocês me chamaram. Agora vocês são meus." Felipe, num ato de desespero, pegou um dos cacos do espelho e correu na direção dela. Ele gritou algo que eu não conseguia entender, mas Maria virou o rosto para ele no último segundo, e o sorriso se alargou de uma forma impossível. Ela levantou uma das mãos, e Felipe parou no meio do caminho, como se tivesse sido congelado. O caco caiu de sua mão, e ele ficou parado, os olhos arregalados de puro terror. André, que estava caído perto de mim, murmurava algo, como se estivesse tentando rezar, mas sua voz estava fraca, quase inaudível. Eu sabia que estávamos perdidos. Ela não iria parar, não enquanto não nos levasse. E foi então que tudo apagou. A escuridão que tomou conta do quarto era absoluta. Por um momento, tudo ficou em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Não sentia mais o chão debaixo de mim, nem ouvia os gemidos de André ou os gritos de Felipe. Era como se estivesse suspenso em um vazio. Então, uma luz tênue começou a surgir ao longe. Pequena e fraca, mas suficiente para trazer uma sensação de esperança. Me forcei a levantar, mesmo com o corpo pesado, e vi que o brilho vinha dos cacos espalhados no chão. Os fragmentos do espelho estavam emitindo um brilho prateado, pulsando como um coração. "O espelho", murmurei para mim mesmo, minha voz soando estranha e distante. Maria estava parada no meio do quarto, olhando fixamente para os cacos. Sua expressão havia mudado. Não era mais de fúria, mas de algo que eu só podia descrever como medo. Ela deu um passo para trás, quase hesitante, e seu olhar vazio encontrou o meu. "Não", ela sussurrou, sua voz agora mais humana, mais frágil. "Não façam isso." Felipe, que ainda estava congelado, começou a se mover lentamente. Era como se o feitiço sobre ele estivesse enfraquecendo. Ele caiu de joelhos, ofegante, e olhou para mim. No brilho dos cacos, seus olhos estavam cheios de determinação. "A gente precisa juntar os pedaços", ele disse, com a voz rouca. Corri até os cacos,
minhas mãos tremendo enquanto pegava os fragmentos brilhantes. O toque deles era estranho, gelado, mas ao mesmo tempo quente, como se estivessem vivos. André, ainda lutando para se levantar, começou a rastejar em nossa direção, estendendo a mão para ajudar. Maria soltou um grito que fez o quarto inteiro tremer. Era um som inumano, cheio de raiva e dor, como se sua própria existência estivesse sendo dilacerada. O ambiente ao nosso redor começou a mudar. As paredes pareciam se dissolver, e o chão começou a rachar, revelando um vazio negro sem fim. Não vou voltar, ela gritou, avançando em nossa direção. Felipe segurou um dos cacos maiores e o ergueu como uma arma. O reflexo dela no pedaço de espelho parecia diferente, mais monstruoso, como se a sua verdadeira forma estivesse sendo revelada. Ela parou por um instante, hesitando, mas logo continuou a avançar. Agora! Gritei, jogando o último pedaço de espelho no centro do quarto. No momento em que todos os cacos estavam juntos, um clarão tomou conta do quarto. A luz era tão intensa que precisei fechar os olhos, e o grito de Maria ecoou uma última vez antes de ser abruptamente silenciado. Quando abri os olhos novamente, o quarto estava vazio. Sem Maria, sem os cacos, apenas nós três, ofegantes e cobertos de suor frio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela, se foi? André perguntou, a voz trêmula. Felipe não respondeu. Ele apenas olhou para o lugar onde os cacos estavam, agora limpo, como se nada tivesse acontecido. Eu queria acreditar que aquilo tinha acabado, que havíamos vencido, mas algo no fundo de mim sabia que não era tão simples assim. Pegamos nossas coisas em silêncio, saímos daquele quarto e nunca mais voltamos. Mas, às vezes, à noite, quando me olho no espelho, sinto que há algo mais. Um leve movimento que não deveria estar ali. Um reflexo que parece fora de lugar. E é nesse momento que eu desvio o olhar, lembrando da promessa que fiz a mim mesmo. Nunca mais chamar por ela. Nunca mais dar-lhe um motivo para voltar.